Shalom, povo lindo, shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração da noite, descansando nas promessas do nosso Deus grandão. Seja muito bem-vindo a esse café da noite com a Celeste. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Chama outros amigos, outros familiares para estar fazendo essa oração conosco, estar aprendendo um pouco mais sobre uma forte promessa que está no livro de Salmos 4, que muitas pessoas conhecem, mas às vezes tem pessoas que não sabem desfrutar, dessa promessa. Irmãos, vamos ler junto para entender um pouco melhor. O versículo que eu vou trazer para vocês é um versículo que todos vocês conhecem, que é o último versículo do capítulo, mas vamos ler os Salmos inteiro. Abre sua Bíblia em Salmos 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O versículo que eu vou falar para vocês é esse versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mas o salmo completo em si próprio já é uma oração. Por isso eu fiz questão de ler junto com vocês, de declarar esse salmo com vocês. Irmãos, o clamor intrépido de Davi por justiça é visto da forma como ele se impõe em sua oração. O relacionamento que mantinha com o nosso Deus grandão dava a ele ousadia para invocá-lo, sem medo de errar nas palavras. Contudo, mesmo andando em fidelidade, ele apelava à compaixão divina, porque sabia que por suas próprias obras não prevaleceria. Irmãos, hoje também, como filhos do nosso Deus grandão, o Deus Altíssimo, nós devemos possuir essa mesma fé destemida para reivindicar com temor o cumprimento das suas promessas em nossa vida. Amém, irmão? Olha só, quando fala aqui, esse salmo fala de distinção entre as pessoas, o salmista enfrentava terríveis aflições naquela época. O rei Davi, ele estava passando por um período de muita aflição, mas a fidelidade e o íntimo relacionamento que ele mantinha com o nosso Deus faziam dele um homem separado e guardado pelo Senhor. Irmãos, o termo piedoso significa que Davi era fiel a Deus. Ele mostrou isso principalmente, em seus momentos de angústia, quando ele decidiu confiar. Por isso, jamais ele foi desamparado pelo nosso Deus. Da mesma forma, o exercício da fé distingue os seres humanos. Isto é, todas as pessoas enfrentam lutas, irmãos. Eu, mais do que ninguém, estou bem situada para falar isso. Sou uma pessoa que já enfrentou todo tipo de luta, mas aquelas que põem o nosso Deus, em nosso Deus, a sua confiança,
Eu coloco minha total confiança e minha total dependência no meu Deus grandão. Nós temos a garantia de que nós seremos socorridas por Ele em qualquer momento e em todo tempo, quando depositamos nossa confiança nele. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, chegamos ao final de mais um dia. Nós agradecemos a Deus. E talvez tenha sido um dia de vitórias para você, talvez tenha sido um dia de lágrimas, e talvez você esteja encerrando este dia cansado, preocupado, ou até com medo, sem respostas. Mas antes de dormir, Deus nos convida a fazer algo que o mundo não consegue ensinar, que é descansar nele. O Salmos 4 foi escrito por Davi. Irmãos, nós sabemos o quanto o rei Davi, ele tem passado por aflições, não somente nesse período que ele escreveu esses salmos, mas em todo o tempo em que ele fugia do rei Davi, do rei Saul, em que ele também passava de batalhas espirituais, em que ele teve aquele acontecimento com Betseba. Pessoal, sabe, Davi, ele passou muitos problemas, ele enfrentou muitos problemas, ele estava cercado por dificuldades, mas ele termina dizendo que dormiria em quê? Em paz. Não porque os problemas haviam acabado, mas porque a sua confiança estava em Deus. E você? Em quem está depositado a sua confiança? A paz que Deus oferece, pessoal, não depende da ausência dos problemas. Ela nasce da certeza da presença do Senhor. Pegou a chave? Observe que Davi não nega a realidade. Ele não finge que está tudo bem. Primeiro ele ora. Depois ele entrega sua ansiedade ao Senhor. Irmãos, e somente então ele consegue descansar. E muitas vezes fazemos o contrário. Levantamos nossas preocupações para a cama. Levamos a nossa preocupação para a cama. E nós repassamos os problemas na mente, revivemos as conversas do dia, criamos cenários que talvez nunca aconteçam e roubamos de nós mesmos o descanso que Deus deseja nos dar. O Salmos 4 nos ensina que existe um travesseiro melhor do que qualquer outro, que é a confiança nas promessas de Deus. Pegou a chave? Quem entrega o seu coração ao Senhor, ele pode fechar os olhos, sabendo que Deus continuará trabalhando durante a noite. Cólida Celeste, quem confia no cuidado de Deus consegue descansar, porque sabe que o Senhor permanece acordado, velando pelos seus filhos. Amém, pessoal? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que se foi. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem me ajudado, a minha família. Pai, coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Cubra os meus filhos, Albino e Cedric, com o sangue de Jesus. Cubra minhas netinhas com o sangue de Jesus. Cubra minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, meus irmãos, com o sangue de Jesus Cristo. E cubra minha mãe e meu pai com o sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, também coloco debaixo da cobertura do sangue de Jesus tudo que me pertence à minha família, todos os eletrodomésticos, Pai. Senhor, todo objeto que nós temos. Pai querido, nesta noite, nós queremos descansar nas suas promessas, Pai. Pai amado, Pai de misericórdia. Senhor, diante da tua presença, no encerramento deste dia, com o coração agradecido, eu agradeço por tudo que vivemos hoje. Obrigado pelas vitórias que celebramos. Obrigado porque esse ano foi determinado um ano de porção dobrada, um ano da vitória. Eu tomo posse dessa vitória, dessa porção dobrada na minha e na vida da minha família. Pai, obrigado pelas vitórias que celebramos, mas também obrigado pelas lutas que nos fortaleceram. Eu falo por mim, eu fui fortalecida em meio a tantas batalhas, Pai. Obrigado, Jesus.
Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado também pelas portas que o Senhor fechou para nos entregar, para nos proteger. Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos toda a preocupação, Pai. Antes de repousarmos, nós queremos colocar aos teus pés tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Toda a preocupação, toda a ansiedade, todo medo, toda dor, toda frustração, toda confusão, toda decepção, toda lágrima escondida. Pai, em nome de Jesus, queremos levar essas cargas para longe, fora da nossa cama, fora do nosso quarto, fora do nosso leito. Entregamos para Jesus e que o Senhor levará para o lugar onde Ele mesmo determinar. Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar nas tuas mãos toda a carga pesada. A tua palavra declara no Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Nesta noite nós lançamos sobre ti todas as nossas preocupações. Sabemos que tu continuas trabalhando enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos. Pai, se hoje alguém terminou o dia cansado, renova suas forças. Aquele que terminou chorando, consola esse coração, Senhor. E se alguém recebeu um diagnóstico difícil, derrama esperança. Se alguém perdeu a alegria, devolve-lhe a paz, Pai. Paz que excede todo entendimento. E aquele que está vivendo conflitos dentro de casa, dentro de família, visita esse lar com a tua presença. Nós te apresentamos todas as famílias que acompanham este canal, todos os pedidos de oração que chegaram a este canal, que chegou nos meus grupos de WhatsApp. Apresento, Senhor, as mulheres valorosas do meu grupo de WhatsApp. Apresento, Senhor, minha parentela por completo. Abençoe, Senhor, os meus pais. Abençoe o casamento do meu irmão, Liceu e Leila. Abençoe a vida deles. Abençoe o relacionamento, Senhor, entre meus filhos. Abençoe, Senhor, o relacionamento entre a minha nora e o meu filho. Abençoe, Senhor, os futuros relacionamentos de todos eles, Pai. Abençoe o relacionamento entre eu e meus irmãos, entre meus pais e nós todos, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe meus pais, minha mãe, abençoe meus irmãos, meus filhos, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, abençoe meus amigos, abençoe meus pastores, meus líderes, abençoe todos aqueles que intercedem pela minha vida, pela minha família. Visita aqueles que estão afastados dos teus caminhos, que nenhuma família seja destruída pelo orgulho, pela falta de perdão e pelas ciladas do inimigo. Conforme Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nós tomamos posse desta promessa para os nossos lares. Pai, lembra-nos de todos os pedidos de oração enviados, Senhor, ao nosso canal, a esse canal em particular, ao canal do Facebook, ao canal do Instagram. Pai, tu conheces cada nome, cada necessidade, cada batalha silenciosa. Visita aqueles que estão internados, os que aguardam para fazer uma intervenção cirúrgica, os que estão esperando os exames, os resultados. Visite cada membro da minha família que está sofrendo por enfermidades. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos a futura cirurgia que minha mãe tem que enfrentar. Senhor, coloco a vida, a saúde dela em tuas mãos. Senhor, capacita todos os médicos, assistentes, enfermeiros, cirurgiões que vão estar presentes, os que convivem com dores constantes. Eu apresento a ti, Pai, apresento todas as dores do meu corpo, nos meus ossos, no meu lombar, nos joelhos, nos pés, tudo aquilo que já foi tratado, ele já foi curado, porque Jesus, pelas suas pesaduras, me deu cura, me libertou. Eu sou curada, eu sou restaurada, eu vivo um milagre do Senhor. E eu louvo e eu agradeço, Senhor, por cada milagre feito em minha vida, em toda a minha família. Guarda a entrada e a saída dos meus familiares. Guarda, Senhor, nosso deitar e nosso adormecer. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego todas as ansiedades, depressão, medo, solidão, desânimo, falta de perdão. Estende a tua mão de cura
sobre cada um de nós, conforme a tua palavra fala em Jeremias 30:17. Eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Nós cremos no teu poder restaurador, Pai. Guarda também a nossa mente, guarda, Senhor, nosso consciente, subconsciente, inconsciente, que nós blindamos com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Que nenhum pensamento de medo, culpa ou desânimo domine o nosso coração. Proibimos, Senhor, o inimigo de tocar nos nossos sonhos, de perturbar o nosso sono, de perturbar o sono dos meus familiares e tocar nos seus sonhos. Que a nossa mente descanse na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas e tu és soberano, único Deus. Que os nossos sonhos sejam guardados por ti, que a nossa casa seja protegida pelos teus anjos, que nenhuma seta maligna encontre espaço em nossa vida, que toda obra das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Nós oramos pelos pastores do mundo, pelos missionários, evangelistas, líderes, intercessores espalhados pelo mundo. Também intercedo por Venezuela, Pai. Senhor, que está tendo tanto terremoto, Pai, eu intercedo por todos os países que estão passando por esse terremoto, países que estão passando por tempestades de chuvas. Senhor, em nome de Jesus, também intercedo pela Europa, que está sofrendo, Senhor, com a subida de temperatura, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, protege as crianças e os idosos, Senhor. Renova-lhes as forças, renova nossas forças. Sustenta aqueles que estão cansados. Dá-lhes sabedoria para continuar servindo ao reino, Senhor. Pai querido, abençoa a Suíça, abençoe Cabo Verde, Portugal, abençoe a França, abençoe Israel, Jerusalém, abençoe o Brasil, abençoe Angola, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Moçambique e a África inteira e toda a nação europeia, toda a nação americana, toda parte do mundo, todos os teus filhos. Protege aqueles que estão em guerras, que as nações conheçam a tua verdade, que haja arrependimento, que haja salvação, que haja um grande avivamento produzido pelo teu Espírito Santo. E agora, Senhor, entregamos completamente esta noite em tuas mãos, que o nosso sono seja tranquilo, que o nosso descanso seja restaurador, que amanhã acordemos renovados para te servir com alegria, conforme está escrito: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8, nós declaramos nessa promessa, porque sabemos que o Senhor nunca dorme. Enquanto nós descansamos, o Senhor continua cuidando de nós. Recebe a nossa gratidão, recebe nosso louvor, recebe a nossa confiança. Nós oramos em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Recebe essa gole. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus antes de dormir, acordamos mais leve para viver o novo dia que Ele preparou para nós. Em nome de Jesus. Pai querido, eu entrego essa noite sob teu controle. Amém? Eu entrego também, Senhor, a seleção cabo-verdiana que vai jogar nessa madrugada contra a Arábia Saudita. Pai, fortalece a estrutura de cada um dos jogadores e que a vitória seja conforme a sua vontade. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo e não deixa de se inscrever no canal. Deus te abençoe grande e poderosamente.